Ana Bolena, entrando na sombra do poder. Imagine um lugar onde a história não está apenas escrita em livros antigos, mas ainda respira pelas paredes frias, onde o silêncio carrega memórias de gritos abafados, orações desesperadas e promessas quebradas. Um lugar onde o poder absoluto não apenas coroava reis, mas destruía vidas com uma frieza cirúrgica. Imagine caminhar por corredores de pedra onde cada passo ecoa como um aviso, porque ali, séculos atrás, alguém caminhou sabendo que não sairia vivo. Esse lugar existe, ele ainda está de pé, e o nome dele é Torre de Londres. Poucos lugares no mundo concentram tanta glória, tanta ambição e tanto horror em um único espaço. Às margens do rio Tâmisa, a Torre de Londres se ergue como um monumento à autoridade, mas também como um mausoléu de sonhos destruídos. Para o visitante desavisado, ela pode parecer apenas uma fortaleza medieval. Para quem conhece sua história, ela é um aviso silencioso. Aqui o poder cobra um preço. Ela foi rainha da Inglaterra e morreu como traidora, decapitada dentro da Torre de Londres. Mas o que quase ninguém conta é que após sua morte, algo passou a caminhar por aqueles corredores. E até hoje ninguém conseguiu fazê-la partir. E poucas histórias representam isso de forma tão brutal quanto a de Ana Bolena. Antes de ser um nome associado à morte, à traição e a fantasmas sem cabeça, Ana Bolena foi uma jovem ambiciosa, inteligente e perigosamente diferente das mulheres de sua época. Em uma corte dominada por intrigas, ela aprendeu cedo que sobreviver significava observar em silêncio, ouvir mais do que falar e entender que cada gesto podia ser interpretado como uma ameaça. Ela não nasceu rainha, tornou-se um símbolo, e foi exatamente isso que selou seu destino. No início do século XVI, a Inglaterra vivia sob o comando de Henrique VIII, um rei obcecado por herdeiros homens, poder e controle absoluto. Seu primeiro casamento com Catarina de Aragão havia produzido apenas uma filha sobrevivente, Maria. Para Henrique, isso era inaceitável. Um rei precisava de um sucessor masculino, alguém que garantisse a continuidade da dinastia Tudor. E foi nesse cenário de frustração e desejo que Ana Bolena entrou em cena. Ana não se parecia com as mulheres que Henrique estava acostumado a conquistar. Ela não se entregava facilmente. Não aceitava ser apenas mais uma amante real. Ela queria tudo. Queria a coroa. Queria reconhecimento. Queria poder. Essa recusa, esse desafio silencioso, tornou-se sua maior arma. Henrique se apaixonou não apenas pela mulher, mas pela ideia de conquistá-la. O desejo do rei cresceu a tal ponto que ele tomou uma decisão que mudaria a história da Inglaterra para sempre. Incapaz de obter do Papa a anulação de seu casamento com Catarina, Henrique rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja Anglicana, colocou-se como autoridade máxima espiritual e política. Tudo por Ana Bolena. Ela não foi apenas uma rainha. Foi o motivo de uma ruptura religiosa que ecoa até hoje. Em 1533, Ana foi coroada rainha da Inglaterra. O triunfo, no entanto, carregava uma sombra desde o primeiro instante. A corte a odiava. O povo a via como uma usurpadora. Os aliados de Catarina a consideravam uma inimiga mortal. E Henrique, que antes a desejava com fervor, começou lentamente a se afastar quando Ana não lhe deu aquilo que ele mais queria. Um filho homem. O nascimento da princesa Elizabeth foi recebido com frieza. A pressão aumentou. As expectativas se transformaram em ressentimento. Cada aborto que Ana sofreu enfraquecia sua posição. Cada olhar torto na corte se tornava uma ameaça. O mesmo sistema que a elevou estava pronto para esmagá-la. Henrique VIII encontrou rapidamente uma nova distração. Jane Seymour.
mais jovem, mais dócil, mais conveniente. E como sempre acontecia quando o rei se cansava de algo, a solução não era o afastamento. Era a destruição completa. As acusações contra Ana Bolena surgiram de forma repentina e chocante. Adultério, incesto com o próprio irmão, conspiração contra o rei. Crimes tão graves que tornavam sua execução inevitável. Não importava se eram verdadeiros. Importava que eram úteis. Em maio de 1536, Ana foi presa e levada para a Torre de Londres. O mesmo local onde havia entrado anos antes como rainha, agora a recebia como prisioneira. Dizem que, ao atravessar os portões, Ana percebeu algo que ninguém conseguiu esconder dela. Poucos entravam ali acusados de traição e saíam vivos. A torre não era apenas uma prisão. Era um instrumento psicológico de tortura. Suas paredes grossas abafavam sons, isolavam mentes e quebravam espíritos. Cada cela carregava marcas invisíveis de desespero. Cada janela estreita lembrava ao prisioneiro que o mundo continuava, mesmo quando sua vida havia sido interrompida. Durante seus dias na torre, Ana foi interrogada repetidamente, questionada, pressionada, humilhada. Guardas relataram que ela alternava entre momentos de lucidez e crises emocionais profundas. Ria, chorava, rezava, caminhava sozinha, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Ela sabia que seu destino já estava selado. Há registros de que Ana pediu para ser executada com espada e não com machado. Um pedido incomum. O machado exigia força e precisão, e muitos carrascos erravam o golpe, prolongando o sofrimento. A espada, usada por um espadachim francês especialmente convocado, era rápida, limpa, misericordiosa dentro do possível. E é aqui que a história deixa de ser apenas política e se transforma em algo muito mais sombrio. O que você vai ouvir agora não aparece nos livros de história. A maioria dos visitantes nunca percebe, mas alguns sentem e jamais esquecem. No dia 19 de maio de 1536, Ana Bolena foi levada ao Tower Green. Diferente das execuções públicas comuns, a dela ocorreu longe da multidão. Um gesto que alguns interpretam como respeito, outros como medo. Medo de que o povo visse humanidade demais naquela mulher condenada. Vestida de cinza e vermelho, Ana manteve a postura até o fim. Suas últimas palavras foram de perdão ao rei. Um gesto que ecoa até hoje como uma ironia cruel. Minutos depois, em um único golpe, sua cabeça foi separada do corpo. Não houve funeral digno. Não houve caixão adequado. Seu corpo foi colocado às pressas em uma arca de madeira e enterrado dentro da capela de St. Peter ad Vincula, na própria torre. Sem nome, sem honras, como se o poder quisesse apagar não apenas sua vida, mas sua existência. Mas a Torre de Londres nunca esquece. Se lugares absorvem sofrimento, quantas vozes ainda caminham pelos corredores da Torre de Londres, esperando para serem ouvidas? Desde então, guardas, visitantes e historiadores relatam aparições inexplicáveis. Uma figura feminina caminhando pelos corredores. Uma mulher vestida à moda Tudor. Às vezes segurando a própria cabeça. Às vezes apenas olhando em silêncio como se ainda esperasse justiça. Alguns afirmam que nas noites mais frias é possível ouvir passos suaves perto da capela. Outros juram ter visto uma sombra observando do alto das muralhas. Ana Bolena não deixou apenas uma marca na história. Ela deixou uma presença. E essa presença ainda caminha pela torre. Na segunda parte desta história, vamos entrar mais fundo nos relatos sobrenaturais, nas testemunhas modernas, nos registros oficiais de aparições e no que realmente acontece quando o poder tenta silenciar uma mulher que mudou o curso da história. Porque algumas histórias não terminam com a morte,
Elas apenas começam. O eco que nunca se cala. A morte de Ana Bolena não encerrou sua história. Para muitos, foi apenas o início de algo ainda mais perturbador. A Torre de Londres, que já carregava séculos de sofrimento humano, passou a abrigar um novo tipo de presença. Não um prisioneiro comum, mas um símbolo. Uma lembrança viva de até onde o poder é capaz de ir para se preservar. Os primeiros relatos surgiram poucas décadas após a execução. Guardas noturnos, homens treinados para não se impressionarem com sombras ou ruídos, começaram a relatar encontros estranhos. Uma mulher surgia silenciosamente nos corredores internos da torre. Vestia roupas antigas. Seu passo era leve, quase flutuante. Quando percebiam sua presença e se aproximavam, algo estava errado. Faltava-lhe a cabeça. A aparição de Ana Bolena tornou-se, com o tempo, uma das mais famosas do mundo. Diferente de outros relatos fantasmagóricos, sua figura não parecia agressiva. Ela não gritava, não atacava, apenas caminhava, observava, como se estivesse presa em um ciclo eterno, revivendo seus últimos dias. Um dos relatos mais conhecidos ocorreu no século XIX, quando um soldado de guarda afirmou ter visto uma mulher vestida de branco próxima à capela, onde Ana foi enterrada. Ao tentar impedi-la de avançar, ele ergueu o rifle e ordenou que parasse. A figura não respondeu. Continuou avançando. O soldado, tomado pelo medo, desmaiou no local. Mais tarde, ao recobrar a consciência, afirmou com absoluta convicção que havia visto Ana Bolena. Outro caso documentado envolve um oficial que, ao patrulhar a área externa da torre, relatou ter visto uma figura feminina sentada sobre um dos canhões. Quando se aproximou, percebeu que ela segurava a própria cabeça nos braços. Em estado de choque, o oficial perdeu o controle e foi posteriormente afastado do serviço. O mais inquietante é que esses relatos não se limitam a séculos passados. Visitantes modernos, sem conhecimento prévio da história, relatam sensações estranhas ao atravessar determinadas áreas da torre. Uma súbita queda de temperatura, um aperto no peito, uma sensação de estar sendo observado. Alguns relatam ouvir passos atrás de si, apenas para se virarem e não encontrarem ninguém. Há também registros de câmeras que falharam sem explicação próxima à capela de St. Peter ad Vincula. Equipamentos modernos, testados e revisados, simplesmente desligam. Como se algo interferisse. Como se a torre rejeitasse ser completamente observada. Para historiadores, Ana Bolena representa mais do que uma rainha decapitada. Ela simboliza a fragilidade extrema de quem vive próximo ao poder absoluto. Um lembrete de que, na corte de Henrique VIII, o amor era temporário e a morte, definitiva. Ela subiu rápido demais. Brilhou forte demais. Tornou-se perigosa demais. Henrique VIII, ironicamente, não teve paz após sua morte. Seus casamentos seguintes foram marcados por paranoia, violência e decadência física. Alguns acreditam que a execução de Ana marcou o início de sua ruína moral, como se, ao silenciá-la, ele tivesse despertado algo que jamais poderia controlar. A filha de Ana, Elizabeth I, viria a se tornar uma das maiores rainhas da história inglesa. Uma mulher forte, inteligente, implacável quando necessário. Muitos historiadores veem nela traços claros da mãe que nunca pôde conhecer. É como se Ana tivesse sobrevivido através dela. Uma vingança silenciosa contra um sistema que tentou apagá-la. Mas a Torre de Londres guarda mais do que fatos históricos. Ela guarda emoções impregnadas nas pedras. Medo, raiva, desespero, culpa. Cada execução deixou marcas invisíveis. E Ana Bolena, talvez por sua história, talvez por sua injustiça, tornou-se a mais persistente de todas. Alguns estudiosos acreditam que lugares de extremo sofrimento humano funcionam como âncoras emocionais,
que certas mortes não se dissipam, ficam presas, repetem-se, revivem-se. A torre, nesse sentido, seria um verdadeiro repositório de almas inquietas. Durante cerimônias oficiais, há relatos de funcionários que se recusam a trabalhar em determinados turnos noturnos, não por superstição, mas por experiência própria. Sons de passos, sussurros, portas que se fecham sozinhas, sensações de presença constante. Ana Bolena, dizem alguns, não procura vingança. Procura reconhecimento, justiça. Talvez apenas ser lembrada não como uma traidora, mas como uma mulher usada e descartada por um sistema cruel. Hoje, milhões de pessoas visitam a Torre de Londres todos os anos. Poucas sabem que estão caminhando sobre um solo onde a história ainda respira. Onde o passado não está morto. Apenas espera. Se você caminhasse sozinho pelos corredores da torre, tarde da noite, sem câmeras, sem guias, sem turistas, será que sentiria o mesmo arrepio que tantos outros sentiram? Será que ouviria passos suaves atrás de você? Será que, ao virar lentamente, encontraria o olhar de alguém que perdeu tudo por ousar desafiar um rei? Algumas histórias não querem ser esquecidas. Algumas vozes não aceitam o silêncio. Ana Bolena foi silenciada em vida, mas na morte tornou-se eterna. E enquanto a Torre de Londres continuar de pé, as sombras do poder continuarão a caminhar por seus corredores. A história diz que tudo acabou em 1536. Mas algumas histórias não terminam. Elas apenas aprendem a esperar no escuro. Porque há lugares onde a história continua. Algumas histórias atravessam séculos porque nunca foram realmente encerradas. Elas permanecem vivas, esperando alguém disposto a escutar. Aqui, no News Web Doc, nós seguimos esses ecos, entramos onde o silêncio foi imposto e observamos aquilo que o tempo tentou esconder. Se você deseja continuar caminhando por esses lugares onde a história não dorme, inscreva-se no canal, porque nem tudo que foi apagado foi esquecido.